ia levar uma imensa quantidade. E eu passava assim, tudo que eu via, eu acho que isso vai ser legal, acho que eles vão gostar. Eu liguei para o meu esposo, eu acho que na quarta aula, eu preciso de um livro de Paulo Freire. Eu falei, mas você já tem? Não, mas eu preciso de um outro. Não, depois eu vou arranjar um Paulo para ligar, pelo amor de Deus. Aí na UFPE, eu acho que ele saiu um dia, conseguiu, mandou o livro para mim. Eu disse, eu precisava de mais coisas. Ficou um negocinho, eu já lia, eu tinha assim uma admiração muito grande por Paulo Freire, mas assim, não como livro de cabeceira. E hoje eu tenho o Paulo dormindo ao meu lado. De qualquer idade, já pensou? Não, seu marido já sabe que foi de antemão, os meus alunos, realmente, eles ficam mais envergonhados, mais quietos. Mas assim, que também não foi uma coisa assim que eles tiveram muito receio de participar da aula, de ser filmado. Nos primeiros momentos sim, mas depois foi naturalmente, né? Foi uma coisa que foi se dando naturalmente. E é como a Ana Helena falou, a gente sempre trabalha os textos em sala de aula, né? Que a gente incentiva muito a leitura. Agora a gente realmente passou a trabalhar mais, né, com outro olhar, depois que o observatório chegou na escola. Então eles só tiveram a ganhar e nós também. Os meus alunos também, assim, eles já eram tímidos por natureza, né? Aí com a filmagem, cada um lá no seu cantinho, quem gostava de ficar na parede ficava, que era para se esconder, quem gostava de ficar no fundo também. E como elas também disseram, a questão do observatório antes e depois. Acho que a gente até está passando adiante, né? Mas realmente, o observatório, antes do observatório é uma coisa, depois do observatório tudo muda. Eu ainda digo, se todas as escolas pudessem ter essa oportunidade, e se a escola inteira pudesse ter a oportunidade, não somente uma turma, né? E se as formações da nossa rede pública fossem dessa forma, pegasse esse caminho. Porque realmente, eu acho que muita gente ia acordar. E essa troca de experiência é muito importante. Assim, quando eu ligava para a André, o que você trabalhou? Em nome de Jesus, me ajude. Né? A Cris, eu já não tinha tanto contato. Até porque eu já trabalhava com a Helena com a outra escola, então a gente já se conhecia. Então a gente tinha essa preocupação, porque a gente também queria se sair bem, né? Na filmagem. A gente queria, né? Também fazer, a gente estava ali mostrando o nosso trabalho. Então a gente não queria pecar, né? Nós não queríamos errar, que a gente erra, a gente está aprendendo todos os dias. E especialmente nas turmas de EJA, com as experiências que eles têm, porque eles têm às vezes mais idade do que a gente, eles às vezes talvez não tenham aquele conhecimento, né, científico, mas eles têm um conhecimento de muito mais que o nosso, né? Muito eu aprendo com os meus alunos. Então a gente queria também, né, levar coisa nova, coisa interessante. E realmente, que o nosso trabalho, né, que por mais que a gente tenha nossas limitações e nossas falhas, nós queríamos fazer um trabalho decente, né, e mostrar que nós somos capazes, que nós temos conhecimento e estamos diariamente buscando novidades, buscando a melhor qualidade no ensino da EJA. Né? E os estudos? Como é que foi o momento dos estudos? O momento que vocês sentaram com os professores da universidade para... Não estou vendo a Val, eu queria ver o festival agora. Encontra aí. Eu acho que volta uma saída. Nessas etapas, né, nessas as 15 aulas observadas, e eu em busca de alguma resposta, em busca de algo, por favor, me dê pelo menos uma ideia do que está acontecendo. Eu estou no caminho certo, eu não estou no caminho certo, e eu não tinha essas respostas. E uma das vezes ela soltou o seguinte: mas estamos chegando no final, vamos passar para uma etapa agora maravilhosa. É bom ouvir isso. Assim, você vai amar. As sessões de reflexão. Quando começou, eu disse: é bom para quem? Para mim? Não. Eu estava sendo avaliada, me assistindo, que eu nunca fiz isso. Quando eu não acredito. Eu digo, eu não fiz essa pergunta, qual é?
você disse que era bom, era para mim ou para vocês? É porque não foi bom. Imagine você fazer uma autocrítica. Né? Aí eu cheguei assim, muito, espelho é muito difícil, mas era tão fácil para mim antigamente. Né? Eu só olhava as partes boas, as gordurinhas não. Aí eu digo, meu Deus, não, mas é muito importante, aí Nádia, mas olha, agora você vai se ver, né? Porque essa coisa da ação, reflexão e ação, eu achei o máximo, não é? Teoricamente, olha, ação, reflexão, que negócio? Não foi não é? Na hora que você vai se avaliar, aí eu já comecei a fazer essa avaliação logo após a aula, eu já começava, isso não ficou bom, isso eu poderia ter feito assim. Aí Nádia pegava justamente aquela partezinha onde ela me confundia sempre. Sim, mas ela tinha sempre uma pergunta que queria se estruturar totalmente. Eu acho que essa moça paga só para isso. Tem que ser para essas perguntas. Porque eu quero saber sua opinião. Agora eu não sei. Porque assim, você vai muito certo o que você vai fazer. Você vai, quando você planeja, você acredita que aquilo ali vai dar certo, porque são as suas expectativas. Aí você começa a perceber que você precisa pensar nas expectativas do outro. Né? Porque aquilo, às vezes, que você quer, você não alcança. E talvez não seja o que ele está precisando, o que ele queira no momento. Né? Eu preparo uma das aulas assim que vem na minha mente, né? Uma de paródia. Né? Eu queria uma paródia da coisa das borboletas, né? Mas eu queria aquela. Daquele jeito. Mas assim, ele foi totalmente diferente. E eu queria puxar o Cícero, o abençoado Cícero, para aquilo que eu tinha planejado tão bonitinho, que ia ficar perfeito. Mas não foi nada daquilo. Foi frustrante para mim. Né? E na hora das reflexões, aí a Nair perguntou, mas você queria? Não, eu não queria aquilo, eu queria daquela forma ali. E eu conduzi de uma forma. Foi muito complicado para mim, mas assim, bebi demais. Em alguns momentos chorei, em alguns momentos me emocionei, porque mexeu muito comigo. Aí, mas diga pra gente, antes dessa ação de reflexão, como foi o estudo? Como foi aquele momento de sentar com elas para começar a fazer as leituras específicas? Nesse momento dos textos, né, que ela tinha esses momentos assim, que nessa questão da ação, reflexão e ação, nos intervalos nós tínhamos textos, né, que elas traziam para a gente, riquíssimos, por sinal, eu descobri que tinha assim, textos de autores que eu não conhecia, como pode, né, uma educadora que eu não conhecia, e assim foram textos que mexeram muito com a gente. Teve um texto que a gente teve que rever, mais uma vez, tanto eu como as meninas, porque nesses momentos era a minha sala, a observação, mas esse momento de discussão éramos as três. Na escola que eu trabalho são 3 turmas, primeira, segunda e terceira fase, né? Então, assim, nesses momentos eram as 3, de estudo, de debates, e uma das coisas assim que para mim foi maravilhoso foi esse momento de parar para estudar. Esse eu acho que foi o maior ganho desse observatório. Então, esses momentos eram bons, eram momentos bons, mas eram momentos pequenos, que a gente tinha muita dúvida, tinha muita coisa, e quando elas vinham, que a gente começava a debater, que a gente começava a perguntar, clarear de uma forma, que eu digo mais uma vez, nós fomos assim, privilegiadas, sem dúvida, de termos Mariná e Nádia tão juntinho da gente. A UFAL tão junto, tão próximo, não é? Porque eu sempre vi a UFAL muito longe das escolas. Foi muito bom ser muito juntinho da gente. Os momentos de estudo realmente foram riquíssimos, né? Na escola também, são 3 fases. Então, nós fazíamos as leituras dos textos, né? Depois das 15 aulas observadas, vinha a parte de estudar agora, né? Que os textos, eles eram, assim, destinados provavelmente ao que a gente estava necessitando naquele momento, né? Que a gente precisava melhorar, que a gente precisava talvez rever nas aulas, né? Pelo menos eu observei dessa forma.
Esse texto a Adriana trouxe, porque talvez eu estou falhando nisso. Eu estou trabalhando isso, mas está faltando alguma coisa. Então, esses textos, eles foram para dar mais embasamento, né, conhecimento a gente, a mim principalmente, que estava ministrando as aulas. Alguns textos realmente não foram textos tão fáceis de compreender. Né? Minha coleguinha Bianca ali, que é a expert, assim, que lê os textos e pega assim, com mais facilidade. Então, Bianca, e aí você entendeu, você já leu? A Lorena também. E aí, Lorena, então a gente, nos momentos de intervalo da escola, a gente sempre discutia o que a gente estava entendendo, o que estava compreendendo, o que ainda não estava, né, claro. E aí, nos momentos de estudo, a gente tirava essas dúvidas, né? A Adriana fazia as discussões com a gente, a Marinai. Mas eu notava que aqueles textos também a gente tinha que ter um conhecimento mais do curso de letras. Porque tinha muita coisa que a gente trabalha, que eu trabalhava, e que eu precisava ter um conhecimento maior mesmo da parte linguística do português. E aí os momentos foram, assim, excelentes, né? Só vieram acrescentar, né? Os momentos de estudo, a gente sente falta, porque como a Ana falou, assim, geralmente o professor ele tem uma carga horária no trabalho, né? Às vezes são 3 horários, e esse momento de parar para estudar realmente não é fácil. Geralmente a gente faz as leituras para aplicar na sala de aula, para trabalhar com os alunos, ler uma revista, ler uma reportagem para que a gente possa levar para eles e tudo. Mas aquele momento de estudar mesmo, de enfiar mesmo a cara nos livros, a gente tem pouco. Então a gente teve essa oportunidade com o observatório da gente fazer esses momentos na escola, na sala de aula. Então foram excelentes, assim, os textos muito bons. Agora é como a gente vem falando, a gente queria resposta, né? Nós queríamos respostas da nossa experiência. Se as aulas que nós estávamos dando, como é que estavam sendo? A gente estava acertando, a gente estava no caminho certo. E realmente a gente esperava, né? Nessas discussões, essas respostas. Mas elas vinham com perguntas que deixavam a gente. E agora, o que eu vou dizer? Que eu vou dar de manhã é engraçado, eu não sei se as meninas passaram por isso, mas elas sempre estavam fazendo paralelos. Tá, então esse texto que nós estamos, o que tem a ver com aquele momento da sala de aula? Agora tem a ver, eu já estou aqui tensa. Tentei fazer. Não, tem. E eu tentava assim, falei, na hora da rubrica eu não lembrava mais nem a aula. Eu digo, peraí, deixa eu só lembrar a aula. Aí eu digo, é que uma das maneiras, elas sempre trazem o texto referente a alguma tipo de deficiência, mas ausência de um conhecimento, né, naquele momento. O observatório foi excelente para mim, especialmente porque eu já estava afastada, né, assim, da universidade há muito tempo, e com o observatório me fez assim, querer voltar, né, porque eu dizia assim, meu Deus, eu já fiz a graduação e pós-graduação, mas na minha mente nunca me veio fazer o mestrado. Eu dizia, eu não tenho condições mais de fazer mestrado, é casa, é marido, é filha, é tanta coisa, que eu não tinha mais esse pensamento, não tinha esse pensamento de fazer. E com o observatório, né, na minha vida profissional foi excelente, porque com o incentivo das meninas, né, tudo, me fez querer, aí eu ainda prestei, né, fiz um mestrado, eu e Bianca, o observatório nos incentivou, Bianca, depois logo em seguida a nossa coordenadora também, né, então isso foi maravilhoso. É como ela disse, trazer a universidade mais para perto da escola, que a gente vê realmente a universidade muito longe. Né? Então foi maravilhoso. Para mim foi uma experiência sem igual, sem igual. Sabe, de novo, agora tu chorou. Com certeza. Com certeza. Essa altura todo mundo planeja, né? Então, para mim também foi muito gratificante. Por quê? Porque muitas coisas do que a gente estudou eu já tinha visto. Na época em que eu trabalhava na escola particular, eu até comentei isso com vocês. Na época que eu trabalhava na escola particular, onde a gente tinha formações. Então, assim, a gente sempre estava renovando, né? Eram textos e vamos lá e vamos aplicar, textos e vamos aplicar. A partir do momento que eu larguei a escola particular e fiquei só com a rede pública, eu senti assim que eu queria fazer tudo aquilo que eu já fazia, porém eu não conseguia, porque você procura aliados e não encontra. Então, é claro que eu poderia fazer muito bem sozinha na minha sala de aula. Eu faço o meu, ela faz o dela, ela faz o dela, cada um faz, porque é assim que a gente sabe que muitas vezes acontece. Só que
nesse momento em que você vai estudar um teórico, você sozinha fica complicado. E aí vem casa, eu até então não, sou casada recentemente, tenho 1 ano e pouco. Mas mesmo antes eu trabalhava os 2 horários, aí eu já estava super cansada, eu falei, eu não vou ficar procurando texto para ler, para não sei o que, eu vou discutir com quem? Não vou discutir com ninguém. Então, deixei. Ao longo desses anos eu acabei me corrompendo. E acabei deixando aquela coisa, né? No arroz com feijão, no arroz com feijão, no arroz com feijão. Até que a gente começa a estudar e aquilo começa a vir lá de dentro de mim. E eu, poxa, mas eu vi isso, olha, tá vendo que eu posso fazer de novo? Olha o Bakhtin, olha, nunca mais tinha escutado falar do Bakhtin. Quem é que escuta do Bakhtin? Nem todo mundo teve a oportunidade de ouvir falar do Bakhtin. Deu um Bakhtin, não sei o que. Aí você vai puxando uma coisa aqui, aí vai te animando dali, vai estimulando. E aí depois você começa a perceber que realmente é muito gratificante, porque eu tive resposta, sim. A Adriana, muitas vezes a gente estava lá, ela falou, olha, quando você pensou naquele momento da tua aula, você acha que parece com o que ele está dizendo aqui? Não sei o que, deu, sim, parece, não sei o que. Dela, olha, eu gostei. Aí ela dizia que tinha gostado da aula e tal. Ela falou, eu gostei, você foi feliz em fazer assim, não sei o que, não sei o que. E aí eu saía de lá, ufa, que legal. Mas toda vez que eu recebia um texto, não era nada de legal, né? Porque eu tenho 1 semana para ler esse troço aqui, eu não vou entender nada. Porque a gente já imagina que não vai entender nada, porque eles começam com um linguajar, um diálogo assim, eu sim, fale, mas eu não consigo nem responder porque eu estava do autor ali que eu estava. Mas aí eu falei, não, peraí, concentração, igual da minha concentração, vamos lá, eu iria estudar, eu tentava fazer um fichamento, alguma coisa assim. Muitas vezes eu chegava e dizia, olha, eu não li, assim, eu li, mas não foi muito legal. Já ia até, né, dizendo, olha, se eu falar besteira, você já sabe que não foi muito, meu estudo não foi muito bom essa semana. A consulta que você fez ao seu irmão? Também. Aí eu liguei pro meu irmão, ele é pós-doutor em linguística, então eu falei, não, peraí, né, quem vai me ajudar é eu. Meu Márcio, por favor, olha, eu tenho um texto aqui no gênero textual, não sei o que, mas me explica aqui a diferença, porque até então eu só conhecia tipos de texto. A gente sempre trabalhou com tipos de texto, né? E aí você me imagina que tem os gêneros, e os tipos de textos estão dentro do gênero, né? Até tudo é tipo de texto, então tipo de texto poesia, tipo de texto narrativo, tipo de texto, aí você mistura tudo. Aí eu liguei pro meu irmão, lá vem meu irmão, que ele é todo metódico, né? E lá vai ele falar, eu não sei se ele me ajuda, se ele me atrapalha, porque vem cheio, não, mas espera aí, o que você está, tem que ver o contexto. Eu, tá, Márcia, mas aqui está dizendo assim, não, mas o contexto, não sei o que, não sei o que. Só que aí ele começou a falar, e aí eu consegui traduzir que era a mesma coisa que eu estava pensando, né? Ele com aquele linguajar muito bonito, vocês também têm, né? De quem é estudado, de quem não fala, não sei o que. E eu com o meu linguajarzinho, né? Simples, bem leigo lá, bem... Ele tá falando a mesma coisa que eu. Pronto. Então tá, já, obrigada, viu? Depois qualquer coisa eu te ligo de novo. Pronto, aí cheguei na sessão de estudo e comentei com as meninas, né? Então assim, por um lado, ele ajuda, claro. Mas ele também vem com muita, né? Eu fui outro professor da minha vida, não dá certo, né? Tá bom as meninas lá. Mas foi gratificante demais. Por isso que eu digo, e agora sim, lá na escola só teve o estudo comigo. Nem a professora da primeira, nem da terceira. Infelizmente. Não. Eu não sei se eram elas e eu ia lá no paredão sozinha, né? Eu não tinha nenhuma coleguinha para dizer, olha, não fala besteira junto. Eu não sei por que elas não participaram, se é porque eram todas, né? Então. Aí assim, e é aquilo que eu digo, né? Infelizmente, o que acontece? Não abrange para não abrange para a escola, né? E se abrangesse ficaria muito melhor, porque todas poderiam trabalhar da mesma forma e todas poderiam se sentir renovada, que é o que eu senti. Eu juro que eu senti renovada.
Em reciclagem, né? Mas eu Menina, acredito a que parte do seu marido, pode dizer o diálogo que você teve com o seu marido, lembra? Que foi da charge? Não. Não, foi o diálogo assim, eu estava me sentindo uma pré-aposentada, lembra daquele diálogo? Lembra não? Não lembro. Não lembra não? Vai, me lembra aí, por favor. Não, você disse que um dia foi tomar café com ele e disse, olha, eu agora estou estudando, antes parece que eu já ia me aposentar. Eu sim, não estava mais ligando, não estava mais. Velho, eu tava lá parado. Ele estuda, agora ele estuda para concurso. Ele até falou pra mim, vem estudar comigo, vamos estudar para concurso. Eu falei, essa altura do campeonato eu vou fazer o quê? Deixa eu lá na minha sala de aula, nos meus 12 anos de estado, que eu já tenho, não sei o quê. Aí depois eu comecei a estudar, né? Olha, me ajuda aqui, não sei o quê. Só que ele também não tem nada, né? Ele não vai saber por onde são as palavras, né? Que eu vou perguntar pra ele. Aí eu, sinceramente, eu tava me sentindo tão estagnada que eu jurava que eu já tava assim, fim de carreira, né? Vou me aposentar, não preciso estudar mais nada. Só que aí justamente vem aquele negócio lá de dentro e faz com que a gente renove, né? Que a gente cresça. aí, puxando um pouquinho da participação das colegas da escola, eu acho que o observatório, tanto em sala de aula, mesmo que estando em uma sala, mas em momento de estudo, reflexão e análise da prática, né? Reflexão, ação e reflexão, envolve toda a escola, mas a escola tem que querer. Eu acho que foi porque na minha escola eu me envolvi, quis querer, as meninas da sua escola também se envolveram. A oportunidade eu acho que não faltou, mas aí é aquela história que você colocou. Eu já fui com né? Será que eu quero voltar? Que eu estou aposentada para me aposentar? Né? Sou muito nova. Agora eu queria saber um pouquinho de como foi, já que vocês falaram do estudo, como foi organizar o espaço da escola para esse momento de estudo? Como foi a aula dos alunos? O que aconteceu com os alunos nesse momento de estudo? Como foi o GP, essa organização? Eu deixava meus alunos com atividade no quadro ou uma atividade em folha e pedia para que a professora da terceira etapa viesse dar um auxílio para eles, né? Se caso, eu até falava para eles, eu vou ali para a sessão de estudo da nossa pesquisa. E aí vocês fiquem aqui, eu explicava o que eu tinha colocado no quadro, eu explicava o que tinha na folha. Se alguém tiver dúvida, pode chamar a professora da terceira etapa. Tá bom. Então, eles nunca me chamaram e ela ia, aí depois eu ia perguntar, né? E aí, como é que foi? Não, eu fui lá, dei uma ajuda, eles disseram que não estavam precisando, não sei o quê, e pronto. Mas eu sempre deixava com ela. E eles compreendiam. Até assim, eles sabiam quando é que ia ter. Né? Eles começaram a perceber que a gente tinha uma sequência. Primeiro tinha, numa terça-feira, era aula para ser observado. Aí na outra terça já era a sessão de estudo. E na outra terça era a sessão de reflexão. Então eles sabiam que terça-feira, pelo menos 2 terças, eu ia me ausentar. Mas eles não deixavam de ir para a escola, eles não faltavam. Né? Eles compreendiam. Mas na escola a gente teve, como eram as 3 turmas que participavam dos momentos de estudos, nós fazíamos, né, meio período de aula e no outro período nós dispensávamos a turma para poder ter esses momentos de estudo. E algumas vezes nós fazíamos um trabalho com a informática, né? A gente pedia um socorro ao professor da informática. Nos primeiros momentos nós tínhamos a aula normal e no segundo momento, quando tinha esse momento, a gente fazia a junção das turmas no momento da informática. A gente fez dessa forma. São 3 realidades mesmo, né? Totalmente diferente. 4, é verdade. Na minha escola nós tínhamos o apoio da CEMED, né? Com nossa técnica ali, a Inaldo. Agora deu branco. Ivalda. O Ivaldo participou também de algumas sessões de reflexão com a gente. E nós tínhamos assim, uma quinta, era sempre na quinta, uma quinta, éramos as 3 a estudar, na outra era com as meninas da UFAL. E os meninos, as 3 turmas, elas ficavam na informática. Nós tínhamos a professora Cris, que foi muito companheira, né, de todos os momentos.
e ficava com as três turmas. Nós já temos esse momento da informática, né? Mas é um momento assim, turma eram separadas as turmas. E nesse momento ela juntava as três turmas, ficava crescendo. A escola realmente se organizou, né? A escola realmente se estruturou para receber o observatório, né? Para que esse trabalho tivesse sucesso, né? Tivesse um andamento, né? Tranquilo. Então, realmente, cada um foi ajudando, dando uma contribuição para que o momento acontecesse. Bom, aí a gente tem dicas, né? De como a gente pode organizar a escola para ter esse momento de estudo. Lá na escola que eu trabalho, a gente tem uma hipótese, né? Na minha escola, né? Mas na escola que eu trabalho, a gente organizou, a professora planejava com os alunos, ficava em sala, organizava mais ou menos como a Cristina fazia, e no momento de estudo a gente ia para lá e aí ficava uma monitora que não queria participar desse momento. Ela ficava dando assistência às outras duas turmas, três turmas, né? E nós ficávamos no momento de estudo. Nós temos um amigo da escola que também dava assessoria, e durante a sessão de estudo estava, de vez em quando saía eu ou saía ele. Mas ia lá, dava uma olhada e voltava. E os alunos aceitaram maravilhosamente bem, sabe, esse momento, compreenderam, não teve evasão, pelo que eu estou vendo aqui, não teve nenhuma das turmas. Então assim, eu acredito que dá para a gente fazer diferente, dá para a gente estudar em escola, dá para a gente tentar mobilizar os nossos colegas de sala, de escola, para começar a fazer esse trabalho, né? E aí a gente vai puxar um pouquinho para... Antes de você concluir, eu quero só acrescentar essa importância, né, do observatório e essa mobilização que todo mundo está se organizando. É interessante quando você falou na evasão. Quando as meninas fizeram essa proposta, a primeira coisa que eu pensei, ai meu Deus, assim vai os alunos, porque nós já tivemos outros momentos, né, outros projetos. O que aconteceu foi isso, uma evasão assim, muito grande. E o engraçado é que não aconteceu, pelo contrário, as turmas, nós estamos concluindo uma turma cheia. Isso não aconteceu nos outros anos. Foi uma conquista assim, muito grande. E isso é graças também ao diferencial do trabalho. É o diferencial do trabalho, sem dúvida. Então a gente também pode pensar um pouco na nossa prática, né? Pois é. A nossa prática também faz a diferença na evasão de sala de aula. Só faz. Não sei se vocês têm essa experiência nas escolas de vocês, mas a gente tem a experiência na nossa escola que se o professor faltou hoje, amanhã os alunos não vêm. De birra, não sei o que foi, mas ele não vem. Aí, no terceiro dia vem. Por que você não veio hoje? Você não veio hoje? Então, a prática do professor diária, a didática, faz a diferença na evasão. E a universidade da escola não vai fazer esses alunos irem embora, pelo contrário, traz eles para perto da gente, mais juntos, mais envolvidos. E eu digo isso de carteirinha porque agora nós não temos a universidade mais direto lá. E aí a gente percebe como era antes, como é agora. A prática da professora mudou, mas a gente tem um jogo de cintura maior para manter os alunos. Agora, uma coisa que a gente fez foi, eu não sei se eles contam, mas há uma maior valorização da escola. Aí aquela escola a gente aprende, aquela escola é diferente, aquela escola ensina. E não tem aquela história do tradicional, porque ela me ensinou no quadro, não fez o babé do babu, eu não vou para aquela escola porque ela não está ensinando. Não, pelo contrário. Eles compreendem diferente, a aula é diferente, que deveria ser o padrão, né? Deveria ser o correto dessa aula, que é dita como diferente, eles compreenderam e se envolveram. Aí eu queria trazer um pouquinho, que vocês falassem um pouco, a Ana falou um pouquinho, mas eu dizer que vocês puxassem para a gente como foi a ação, reflexão, ação. Análise da aula, refletir sobre a aula e depois da aula de novo. E como é que vocês fazem esse planejamento? Porque lá a professora tinha, porque elas traziam as aulas, mas não traziam, assim que você ia fazer não. Aí a professora entrava em pânico e aí eu como coordenadora achei que aquele foi um momento maravilhoso porque ela começou a correr atrás de mim para planejar junto comigo.
sabe? Eu consegui trazer a escola, as professoras para planejar mais, que estavam planejando bem pouco. E aí a gente planejava junto. Vocês, como era a sua reflexão, como era planejar? Quem era o apoio de vocês na planejamento? Esse momento de reflexão é um momento que a gente vai para, né, a gente dá aula, elas filmam, né? Filmam e aí depois elas vão analisar a aula e vai trazer o retorno para a gente. Aí eu falo, meu Deus, o que é que eu vou